Olá pessoal, muito obrigado por estar assistindo mais uma vez este meu vídeo. Estou fazendo agora sobre o tema de poluição do solo. Então pessoal, prestem atenção, pois os dados são fortes. Então começando então com a primeira imagem. Nosso lindo planeta. Como vocês podem ver aqui, um lindo planeta azul. Mas por dentro da atmosfera, o solo é uma coisa totalmente... um lixo enorme. Se vocês verem cada imagem que tem aqui, meu Deus, estou horrorizado. Vem a imagem primeira para mim, preciso de ti. Esta aqui é a primeira imagem que eu tenho. Como vocês podem ver aqui, uma cidade de fundo, um campo esverdeado, um pequeno morro. Aqui não sei se a câmera consegue mostrar, mas tem aqui uma pequena revoada de alguns pássaros. E sobre a frente um grande lixão, um terreno abandonado, entre aspas, abandonado, totalmente com lixo que nós, humanos, jogamos lá. Isso não é nada legal. A poluição do solo é desencadeada por vários produtos que alteram a composição físico-química e também biológica do solo. Infelizmente, é um tema que, por outros motivos, está sendo ignorado, mas já está causando problemas muito graves para a natureza e para a humanidade, assim como também a poluição do ar e a poluição da água. Esse tipo de poluição acontece por deposição, armazenamento, acúmulo, injeção, aterramento ou infiltração de produtos, tanto sólidos, líquidos ou gasosos, que provocam alterações na composição da estrutura natural do solo, mudando suas características físico-químicas e biológicas. Anteriormente, acreditava-se que o solo poderia receber sem limite algum resíduos gerados por nós mesmos, ou seja, por nós seres humanos, assim como também substâncias tóxicas, e que erroneamente também se imaginava que o solo funcionaria como um tipo de filtro natural em relação ao nosso próprio lixo. Esse conceito errado fez que, por vários e vários anos, a superfície terrestre recebesse descaradamente substâncias sem nenhum tipo de tratamento, gerando assim graves problemas, muitos deles até mesmo irreversíveis. O solo é poluído de maneira antrópica e extremamente agressiva pela ação do homem, como por exemplo pela urbanização, aterros sanitários, pela agropecuária
e pela mineração. São práticas humanas que agridem e poluem o solo. E também sofre poluição de maneira natural, pela natureza, de maneira natural. Como, por exemplo, os maremotos, os terremotos e pelas atividades também vulcânicas. Os poluentes do solo são diversos e também com seus efeitos variados, dependendo da substância que entra em contato com o solo. Pode-se causar vários problemas, como a inutilização do solo, impedir a sobrevivência das plantas e dos animais da região, alterar o ciclo do nitrogênio e também causar várias doenças na população local. A poluição do solo foi definida pela Food and Agriculture Organization, organização que faz parte da ONU, como sendo uma ameaça global particularmente grave nas regiões da Europa, Eurásia, Ásia e Norte da África. Essa organização internacional também afirma que a degradação forte ou média do solo já afeta 1/3 do solo do planeta. E a sua recuperação é tão lenta que seria necessários cerca de 1000 anos para criar alguns centímetros de camada arável superficial, ou seja, uma camada de solo totalmente limpo. Os fenômenos de contaminação do solo, quais são? Tais fenômenos são a erosão, a perda de carbono orgânico, a salinização, a compactação do solo, a acidificação e a poluição química são os principais responsáveis pela degradação atual do solo. A FAO também diferencia estes dois tipos de poluição do solo. Em poluição pontual. O que é exatamente poluição pontual? É uma poluição que acontece por razões específicas em regiões pequenas e fáceis de identificar, comum em cidades, áreas industriais antigas, em beiras de estradas, em lixões ilegais e estações depuradoras, ou seja, estações de purificação. E também é definido como também poluição difusa, que acontece em áreas grandes, com causas variadas e difíceis de identificar, com a liberação da poluição através do ar, do solo e da água, e com um impacto muito forte na saúde humana
e no meio ambiente, sendo também as causas antropogênicas mais comuns da poluição do solo: a industrialização, a mineração, atividades militares, gestão de resíduos, incluindo lixo tecnológico, e as águas residuais, sem esquecer também da agricultura, da pecuária e da construção civil e também dos transportes. As consequências da contaminação do solo se dão através das substâncias tóxicas que são depositadas na sua superfície do solo, afetando a nossa saúde e o bem-estar, sem esquecer também da qualidade dos alimentos, da água e do ar. De acordo com a Plataforma Intergovernamental para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, e a FAO, são 8 motivos mais perigosos. Com o primeiro motivo, perigos à saúde. Os poluentes da terra passam para o nosso organismo pela alimentação, facilitando o surgimento de doenças. Além disso, a propagação dos antibióticos no meio ambiente ajuda as doenças a resistirem aos medicamentos através do lixo hospitalar. Agora, pelo segundo motivo, que é o cultivo ruim. De modo geral, os agrotóxicos atingem a segurança alimentar da população mundial, diminuindo a quantidade e a qualidade das colheitas. Terceiro motivo, as mudanças climáticas. De acordo com algumas pesquisas já realizadas, de 2015 até 2050 serão liberados 69 gigatoneladas de dióxido de carbono, devido à mudança do uso da terra e pela composição do solo, equivalendo a 17% das emissões atuais de gases de efeito estufa por ano. O quarto motivo, a poluição da água e do ar. A decomposição do solo terrestre afetará na qualidade da água e na qualidade do ar, especialmente em países que estão em desenvolvimento. O quinto motivo, a migração. A decomposição do solo, junto com as mudanças climáticas, forçará a população a migrar entre 50 e 700 milhões de pessoas até 2050. O sexto motivo, a extinção de espécies. A poluição do solo é um dos principais fatores que poderiam desencadear a sexta extinção em massa da história do planeta Terra.
A população de animais silvestres sofreu com uma queda exorbitante de 69% entre 1970 e 2018, de acordo com o relatório Planeta Vivo, da World Wildlife Fund, ou seja, em português, Fundo Mundial da Natureza. O 7º motivo, a desertificação. O número populacional das áreas mais áridas do planeta Terra pode equivaler a 45% da população mundial em 2050, enquanto as zonas úmidas do planeta Terra perderam até 87% de sua área total nos últimos 3 séculos. Ou seja, em outras palavras, por exemplo, o que hoje nós conhecemos do Brasil, os últimos 18% da Mata Atlântica irão desaparecer. A Caatinga e o Cerrado brasileiros se transformarão em deserto. O Pantanal, juntamente com a metade da Amazônia, secará. E o Pampa Gaúcho ficará igual o que hoje é a Caatinga brasileira. E o lindo litoral brasileiro, mais de 7.300 quilômetros de praias, sumirá pelo nível das águas do mar oceânicos, que subirão devido ao Polo Sul e o Polo Norte se transformarem literalmente de gelo em líquido. E o 8º motivo é o impacto na economia. E calcula-se então que as perdas econômicas globais originadas pela decomposição do solo atingirão a metade do produto interno bruto mundial anual. Atualmente, acredita-se que o principal fator da poluição do solo seja usado indiscriminado dos agrotóxicos, seja o uso indiscriminado dos produtos que são usados nas fazendas para evitar as pragas, o que eles definem como pragas, os insetos, os quais são usados na agricultura para tentar diminuir o número de insetos e pragas que atacam as plantações. Vou pegar aqui. Outra imagem aqui, como vocês podem ver, um trator usando produto agrotóxico para a sua plantação. O problema, então, dos agrotóxicos para o homem e o meio ambiente. Esses agrotóxicos, que muitas vezes são aplicados sem controle, ou até mesmo sem experiência, ou sem fiscalização, contaminam o solo da região, afetando todos os seres vivos e também fazendo parte da cadeia alimentar de vários animais e insetos da região, consequentemente gerando um desequilíbrio ambiental, afetando, além do solo, a água e também o ar, pela força que o agrotóxico tem usado de forma contínua, e assim o solo
absorvendo grande quantidade do veneno ao longo de anos e anos em que ele é aplicado, reduzindo sua fertilidade e enfraquecendo todos os seus nutrientes. E também intoxicando o ar por ficar em suspensão na atmosfera e se espalhando mais rapidamente pela força dos ventos e contaminando as pessoas através da própria respiração. E quando falamos de agrotóxicos, muitos já lembram do famoso pesticida diclorodifeniltricloroetano, ou seja, mais popularmente conhecido como o DDT, que ele foi sintetizado em 1874 por um simples estudante alemão, mas ele foi deixado de lado por muito tempo e voltou, porém, a ser utilizado na Segunda Guerra Mundial para proteger os soldados dos insetos. Devido a isso, voltou então a ser utilizado como um defensivo agrícola. Mas em 1962, a bióloga Rachel Carson publicou em seu livro Silent Spring, ou em português, A Primavera Silenciosa, publicou que o DDT estava causando a extinção de algumas espécies de aves. Isso causou um grande alerta na área científica e então, em 1972, o DDT foi banido dos Estados Unidos e também dos países industrializados.